Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje vamos falar sobre as últimas novidades que o Google trouxe pra gente sobre o Gemini, sobre o Firebase Studio. E é isso, até o mesmo Google tá se reinventando, né, gente? Acho que essa onda de IA trouxe novidade para todo mundo e o Google não ficou fora disso, claro. E para conversar comigo sobre isso, estamos com a Fernandinha. E aí, Ângelo? Pois é, e aí, galera? Pois é, eu fico animada para conversar, né, sobre essas coisas, como sempre, muito animada, estudando bastante sobre IA, vendo muitas atualizações o tempo inteiro. E é como você falou, né, o Google, bom, o início, né, da era, os primeiros modelos de Transformers, quem lançou foi o Google, né, então a pesquisa lá anterior ao ChatGPT era do Google, mas o Google, talvez por algum conservadorismo ou preciosismo, acabou deixando a OpenAI lançar o ChatGPT antes deles, mas agora tá tentando aí recuperar o tempo perdido, o espaço perdido, talvez. E é isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. E é interessante, né, sobre isso que você falou e sobre o quanto que a gente tem estudando. De acordo com o Google, o Gemini 2.5, que é o que a gente vai falar sobre ele aqui, é a melhor IA que eles já desenvolveram, né? E quando eu tava lendo sobre tudo isso, eu vi uma frase interessante, é a melhor IA de todos os tempos da última semana. Porque as coisas estão mudando tão rápido. O Gemini 2.5 foi lançado aí no final de março, estamos aqui hoje em maio com esse episódio. É muito bom que a gente vai gravando, a gente começa a falar as datas de gravação dos episódios pra gente poder se precaver, né? Porque pode ser que esse episódio demore 2 dias a mais pra sair e de repente já tem uma versão mais nova e já mudou tudo, já revolucionou o mercado de novo, né? E outra coisa que você comentou aí, Fernandinha, das pesquisas do Google, interessante como que eu comentei que o Google tá se reinventando, você falou que o ChatGPT lançou primeiro e tal, e interessante como que as pesquisas estão mudando, né? A forma da gente pesquisar na internet, a forma da gente correr atrás da informação tá mudando. Uns 2 anos atrás, a gente só usava o Google e pronto. Bom, a gente, geração millennials, né? A gente sabe que a geração Z já usa mais o TikTok do que o Google para fazer pesquisas. E agora, com essa onda das LLMs, eu, por exemplo, tenho usado mais as LLMs do que o próprio Google, vamos chamar assim, tradicional, né? Para poder fazer as minhas pesquisas. Então, a forma com que a gente interage, com que a gente busca as informações, já está sendo profundamente afetada também por essa nova onda de IA, né? Exatamente, assim. E aí você falou umas coisas engraçadas, porque realmente, né, a geração nova usa muito o TikTok para pesquisa. E outro dia eu usei o Instagram para comprar uma cafeteira. E aí eu usei para fazer um benchmark de cafeteiras boas. E aí algumas pessoas falaram comigo, pesquisa no TikTok. E aí eu fui pesquisar no TikTok e é bom, né? Assim, eu já pesquisei algumas outras coisas de restaurante, algumas coisas assim. É bom mesmo. É por isso que eles usam, né? Mas eu também uso muito as LLMs atualmente, mais do que o Google, com certeza. Mas tem algumas coisas mesmo que eu acho que usar o TikTok, por exemplo, é melhor mesmo. Coisas que são de opinião mesmo, sabe? Assim, que é melhores restaurantes, melhores cafeteiras e coisas assim. Mas pra pesquisa do dia a dia, pesquisar pra fazer o episódio aqui do Entre Chaves, pra fazer um artigo, pra fazer uma apresentação, uma palestra, eu uso muito LLMs também. Mas até uma coisa curiosa que eu tava testando esses dias, o Notebook LM. É muito doido, né? Porque a gente tava falando desse negócio das novidades. Eu mesmo, às vezes, fico perdida do tanto de produto, ferramenta, nome que existe. Não precisa nem entrar nos nomes dos modelos que deixa a gente todo mundo confuso, né? Mas assim, as próprias ferramentas mesmo. O Google tem o Notebook LM, que tem uma funcionalidade, tem o Google AI Studio, que tem outra funcionalidade, tem o Firebase Studio, que tem outra funcionalidade. Então, assim, a gente fica meio perdido, mas pode deixar que vamos ajudar vocês também que estão nos ouvindo a se encontrar um pouco mais nesse ecossistema todo que o Google tem lançado. Mas enfim, no meu caso aqui, eu tava testando o Notebook LM justamente porque eu faço muito, até aqui pro Entre Chaves ou pra, né, como eu falei, faço muita pesquisa pra fazer algum artigo, pra fazer alguma palestra, e eu não gosto tanto de usar LLMs direto, assim, porque eles normalmente não me dão fontes tão confiáveis. Eu tenho dificuldade de encontrar fontes tão confiáveis pra fazer esse tipo de trabalho. Então, eu normalmente peço, eu não uso, por exemplo, ChatGPT ou qualquer um desses pra me falar o contexto, mas eu peço pra ele me dar fontes confiáveis pra eu ler, mais ou menos isso. E aí eu tava testando o Notebook LM, que é uma ferramenta basicamente que eles criaram para estudo, para facilitar o seu estudo, facilitar uma escrita de um artigo, facilitar coisas nesse sentido. E aí eu achei muito boa essa ferramenta, porque você consegue, né, ele tem um negócio lá de descobrir, e você escreve o que você quer, por exemplo, o que eu fiz aqui para esse episódio de hoje. Eu pedi para ele, me conte um pouco mais sobre Gemini 2.5, mas somente com fontes do próprio Google, coisas que o próprio Google publicou na internet, tal. E aí, o legal do Notebook LM é que ele mostra as fontes todas. E aí você consegue fazer várias coisas com essas fontes. Você consegue
consegue criar resumo, claro, né, de todo o conteúdo das fontes, você consegue criar linhas do tempo, mapas mentais, umas coisas bem interessantes, viu? E aí, eu vi um vídeo sobre isso, por isso que eu tava testando, eu usei o resumo que ele me deu dessas fontes que eu conferi que eram oficiais, né, só de blog do Google, só de coisas que o Google próprio tinha publicado, peguei o resumo que ele me deu, joguei no Gemini 2.5 na interface web e pedi para ele gerar para mim, por exemplo, uma linha do tempo. Aí, a vantagem é que, de fato, fica com as fontes só com as confiáveis, as que eu julguei confiáveis. Então, eu achei esse processo interessante aí, de uma boa utilização, né, do notebook LM, junto aí com o Gemini 2.5, né? Aí peguei esse resumo, também joguei no Cloud, peguei o resumo, joguei no GPT e fui também fazendo umas comparações. Na hora que você fez essas comparações, aí já falando um pouco mais sobre o Gemini 2.5, né? Eu também fiz algumas comparações, foquei as minhas comparações, inclusive, na comparação do Gemini com o Claude 3.7 Sonnet, porque eu queria entender o quanto que eles estavam competindo ali sobre geração de código. Eu fiz algumas comparações, assim, daqui a pouco eu comento melhor aqui sobre essas comparações. Mas eu queria saber se você já sentiu uma diferença no Gemini, que eu percebi aqui também, e que eles falam sobre isso, sobre o Gemini 2.5, pensar antes de responder. Quando lançaram as LLMs, pesquisando sobre como usar melhor as LLMs, como usar melhor o ChatGPT, na época que lançou e tal, uns 2 anos atrás, 1 ano atrás, sei lá, eles sempre, a pessoa dava umas dicas do tipo, peça pra LLM te explicar o raciocínio. Tem aquele velho exemplo lá, aquele clássico exemplo da palavra strawberry, né? Quantos R's tem a palavra strawberry? Se não me engano é esse o exemplo, né? Clássico. E a LLM errava sempre que a gente pedia. Se você pedir só isso, a LLM erra. Mas se você pedir para a LLM explique o raciocínio, a LLM, ela te entrega o resultado correto. E aí, o Gemini 2.5, ele traz isso já nativamente. E mais do que isso, tem como, quando você está usando as APIs, tem como você configurar. E aí, essa é uma novidade que o Claude 3.7 Sonnet já trouxe, mas o Gemini 2.5 também disse que trouxe. Eu não consegui chegar a usar isso, mas você consegue configurar quanto tempo você consegue fazer isso. E eles chamam isso de orçamento de raciocínio. O quanto que o Gemini vai pensar antes de te dar a resposta. Então eu queria saber se você já sentiu essa diferença, se você percebeu isso acontecendo, porque ele mostra ali, você reparou isso na interface dele? Eu reparei que ele mostra, né, assim, eu acho, se eu não me engano, o 2.0 Flash foi o primeiro modelo do Google com raciocínio estendido, se eu não me engano. Mas, realmente, agora o 2.5, né, tanto o Flash quanto o Pro, eles têm o raciocínio estendido também. Eu não cheguei a fazer muitos testes até para comparar a qualidade, né, do raciocínio, porque comparando com as outras, né, o DeepSeek, para mim, até então, né, era o que tem o raciocínio mais explicadinho mesmo, que realmente te fala o passo a passo exatamente do que ele fez. Os da OpenAI, eu acho que já não, pelo menos os últimos que eu tinha testado, não mostram tanto, com tanto detalhe. O Cloud também não. O Gemini eu também não testei tanto para dar esse veredito, mas eu vi sim que eles estão agora, né, com o modelo estendido, e eu acho muito bom, porque a gente já sabe, né, pelo menos com o Cloud, com certeza, que o modelo estendido, ele acaba tendo respostas melhores, né, para problemas complexos. E quando a gente fala de codificação, o modelo estendido, de raciocínio estendido, ele também se dá melhor. Então, pra gente aqui, né, como desenvolvedores, é uma boa funcionalidade a ser usada, né. E sobre a API eu também não testei, mas eu também vi sobre isso, que o 2.5, ele se lançou aí com um modelo híbrido também, igual o Cloud também se lançou, né. É interessante, então, que você pode aí calibrar o quanto ele usa o raciocínio estendido e o quanto ele não usa, né. É legal porque isso equilibra a qualidade da sua resposta com o custo, com a latência, enfim, com vários parâmetros ali, né, que você pode configurar. E, inclusive, quando eu estava testando o Gemini 2.5, eu fiz alguns testes usando o Google AI Studio, pela interface web mesmo. E além de selecionar qual modelo que você quer usar, se você quer usar o Gemini 2.5 Pro ou Flash, tem como você configurar vários outros parâmetros ali sobre o quanto você quer permitir que a criatividade se desenvolva nas respostas ou não, sabe? Tem um parâmetro de temperatura para a criatividade, ele tem um contador de tokens que vai te ajudando a perceber se você já gastou muito ou pouco token, e ele tem algumas outras configurações, inclusive configurações mais avançadas sobre privacidade, segurança. Então é legal que, além de trazer o Gemini 2.5, a Google também traz algumas ferramentas, por exemplo, o AI Studio, e daqui a pouco a gente vai falar do Firebase também, né? Que usam essas ferramentas, né? E aí, inclusive, eu fico pensando nisso. A gente já falou um pouco aqui sobre pesquisas do dia a dia no Google, e eu já reparei também que tem algumas pesquisas do Google, não são todas, mas algumas pesquisas do Google, na hora que trazem a resposta, antes da resposta eles já trazem uma resposta ali também, escrita por IA, que com certeza é com Gemini. Não sei qual versão eles estão
estão usando, mas eu acho que é mais uma reinvenção do Google, né? Mais uma feature interessante para que os usuários não migrem tanto para o TikTok, para os LLMs e tal, e deixar LLM natural, assim, dentro do Google que todo mundo já usa há tantos anos, né? Eu acho que é uma forma, né, de capturar talvez as pessoas que usam ainda o Google para utilizar justamente o Gemini, né? E ir para esse caminho que deveria ter sido mais natural mesmo, sabe? Assim, já que o Google dominou esse mercado aí de buscas por tanto tempo, né? E aí, assim, o primeiro que eu quero comentar é sobre o Google AI Studio. Só para contextualizar, que eu acho que é legal, que não sei se todo mundo conhece, mas o Google AI Studio é uma plataforma gratuita do Google. Eu acho que o principal objetivo dela é que você teste as APIs, você consiga ter um playground, né? Tipo um ambiente experimental que você consegue acessar as APIs do Gemini. Então, atualmente, eles têm lá disponível, né? Tanto o preview do Gemini Pro 2.5, né? Na versão de março de 2025, quanto também tem o preview, a versão preview do Gemini 2.5 Flash, que também, né, outra versão aí do 2.5, lançada aí em abril. Então, eles têm essas duas versões disponíveis, né, para testes dentro do Google AI Studio. Tem as anteriores também, interessante falar isso também, né? As que não são preview e tal. Mas assim, isso é da família do 2.5 que eu tô falando, né? Mas tem as outras, com certeza, 2.0, 1.5 e tudo mais. Mas é legal ver isso, né? Que é uma forma que o Google tá fazendo, uma forma gratuita de você experimentar as APIs deles. E eu ouvi outro dia um podcast com um dos caras que tá bem à frente do Google DeepMind, que é um brasileiro, inclusive. Achei muito interessante essa entrevista com ele. E ele fala muito, assim, dessa hegemonia que o Google, como que o Google foi um dos principais, né, em relação aos modelos do passado mesmo, do anterior ao GPT e tudo mais, como que perdeu um pouco de espaço e como que invariavelmente, e ele usa, assim, expressões bem certas, assim, sabe? Ele tem muita certeza que o Google vai recuperar, que é só questão de tempo e que o Google vai recuperar o espaço no mercado. E é isso, tipo assim, é uma aceitação. Temos que aceitar, sabe? Que o Google, ele vai recuperar essa hegemonia e pronto, porque ele sempre foi hegemônico aí nessa parte de buscas, né? Mas enfim, o Google AI Studio, ele também falou bastante sobre essa ferramenta. É uma ferramenta gratuita justamente para também entrar um pouco mais no mundo dos devs, eu acho também, sabe? O Google, então, com o AI Studio e com todas essas coisas que eles estão fazendo, não só com o AI Studio, mas com o 2.5 e com todas essas inovações, também tá querendo bater um pouco na Anthropic aí, né? Porque a Anthropic, ela se consolidou mesmo como a dos modelos melhores para programação, né? O 3.7 Sonnet Extended Thinking e o tanto normal também são muito bons para codificação. E aí o Google vem com o 2.5 para tentar bater na Anthropic. E eu acho que essas outras ferramentas também, como o Google AI Studio, também é uma forma de democratizar mais o acesso às APIs e tal, e tentar trazer mais também os desenvolvedores para o lado do Google. Bom que você já trouxe a discussão interessante, que foi o que eu fiquei mais curioso, porque quando eu comecei a ler sobre os benchmarks, eu vi que o Gemini 2.5 teve uma nota muito boa para geração de código. E aí eu fiquei curioso, porque, igual você falou, né, o Claude 3.7 Sonnet é o que tem mais moral com os desenvolvedores atualmente. O preferido da galera nesse momento, né? Tem sido o preferidinho da galera no momento mesmo. E aí as notas do benchmarking do Gemini 2.5 Pro são muito boas. Ele tem algumas notas assim que dão de lavada no DeepSeek, no GPT-4, 4.5. Inclusive o GPT 4.5, acho que a própria OpenAI deve parar de falar dele em breve, assim. Eu não sei o que eles vão fazer, não. Porque eles mesmos, acho que eles já perceberam que o 4.0 tá melhor do que o 4.5 nos benchmarks. E aí eu resolvi fazer alguns testes para geração de código. Então peguei um prompt que eu criei pedindo que a LLM gerasse para mim um joguinho interativo do Cubo Mágico. Bem nerd isso, né? Nem tenho tanta afinidade assim com o Cubo Mágico, mas resolvi testar com isso. E eu não dei tantos detalhes, porque eu queria que a própria IA interpretasse, usasse a criatividade para me trazer um jogo. Eu criei outros joguinhos, criei um aqui de um dinossauro que estava com fome, passeava na floresta e tal. Fiz alguns outros testezinhos aqui também. Mas eu acho que o teste que eu achei mais legal aqui, que para comentar aqui com vocês, foi esse do Cubo Mágico. Mandei o prompt pro Claude 3.7 Sonnet e usei isso também
também dentro do Google AI Studio com o Gemini. E aí tem algumas coisas que a gente já pode comentar de cara, assim. O Claude 3.7 Sonnet, uma vantagem clara dele é que você já vê o preview, você já vê o jogo sem ter que fazer mais nada. E isso a gente já comentou em outros episódios aqui também. Isso eu acho que é uma vantagem muito boa. Você consegue ir conversando com a LLM e a própria LLM, o próprio Claude 3.7, ele já vai alterando o seu código e já vai te mostrando ali. Ele divide a tela em duas, já vai te mostrando ali do lado direito o que ele tá produzindo. E eu acho isso uma baita vantagem. O Google AI Studio, por mais que seja uma ferramenta muito flexível, robusta, muito legal, dá para você usar API, ela é democrática para os desenvolvedores, então, enfim. Mas você tem que pegar, copiar o código, e eu tive que copiar 3 códigos, porque ele criou um código JavaScript, criou um CSS, criou 3 arquivos diferentes, eu tive que criar 3 arquivos diferentes na minha máquina. Olha o nível que a gente chegou, Fernandinha. Eu tô achando ruim de ter criado 3 arquivos na minha máquina. Mas enfim, tem alguém que faz melhor, então eu vou reclamar disso, sabe? Como é um projeto muito pequeno, eu acho que 3 arquivos assim, beleza, pode ser que minha reclamação seja injusta aqui. Mas vamos começar a imaginar isso para um uso mais avançado. Você ter que sair da plataforma para poder criar o seu próprio arquivo, salvar esse em algum lugar, depois abrir para ver o que está acontecendo, mostrar direto ali, eu acho que é uma vantagem clara do Claude 3.7. Mas em relação a mostrar a evolução direta, o 2.5 na interface web do Gemini, ele tem um modo Canvas, que também você também consegue visualizar. Mas eu ainda prefiro do Claude, tá? Assim, eu tô falando só porque existe, mas eu prefiro ainda do Claude. Eu acho que o do Claude é mais legal, ele tem mais funcionalidade, você consegue baixar como PDF, consegue baixar não sei o que, daqui a pouco, enfim. Voltando, né, pro que eu fiz lá no Gemini e no Claude. Como eu deixei livre para que a LLM decidisse o que fazer, o Claude, ele viajou um pouco mais, fez um cubo 3D com os movimentos possíveis e tal, fez uma interface mais bonita. Porém, não era tão funcional. Lotado de bug. Eu começava a girar o cubo, começava a embaralhar demais, ele travava e não fazia mais nada. Isso no Claude? Isso no Claude. E aí eu não fiquei interagindo tanto. Eu poderia falar com ele, olha, tá com algum bug aqui, corrige aí pra mim, mas eu não queria ficar explorando demais. Eu queria fazer o mesmo teste pros dois pra ser justo. E aí ele fez uma interface mais bonita, fez um negócio que na hora que eu abri eu falei, putz, ganhou de lavada, né? Mas tava lotado de bug, eu não conseguia brincar de cubo mágico lá. O Google, o Gemini 2.5, ele fez uma interface 2D pra um cubo mágico, o que bugou a minha cabeça na hora que eu abri a tela, assim, porque ele abriu o cubo, ele mostra lá as 6 faces do cubo, né? Mas ele mostra tudo na mesma tela, assim. E a hora quando você manda rodar, aí ele gira, ele faz os movimentos todos corretos, sabe? E eu consigo embaralhar, consigo rodar, brincar e tal, eu consigo resetar e voltar, deixar ele todo bonitinho, com todos os quadrados da mesma cor, né? Enfim, foram características interessantes que eu achei. O Gemini, ele acertou, fez um negócio que funciona, mas menos bonito. Talvez com menos criatividade na hora de gerar o meu jogo. O Claude teve uma criatividade maior, fez um negócio mais bonito, mas tinha alguns bugs. Olha que interessante. Eu não explorei tanto, não dá tempo também da gente ficar explorando tanto. Às vezes eu poderia melhorar o prompt e mandar para os dois de novo, para ver o que acontecia, sabe? Tem alguns outros testes que a gente poderia melhorar nisso que eu fiz. Mas foram alguns resultados que eu já achei interessante. Tem uma preferência? Não. Para mim, os dois estão, pelo jeito, tão pau a pau. O Claude é o queridinho dos devs, mas pelo que eu vi que os dos dois funcionando, agora eu tô vendo por que o benchmark do Gemini 2.5 foi tão bom. Tá parecendo que eles estão pau a pau mesmo. Eu vi, em relação ao benchmark, né, assim, o Gemini 2.5, ele foi muito bem em muitos aspectos, né, principalmente em aspectos de linguagem, de problemas complexos, de matemática, aqueles testes de Human Last Question, sei lá como é que chama, esqueci o nome, Humanity Last Exam é o nome. Mas enfim, o Gemini, ele 2.5, ele foi muito bem nesses testes. O único que eu vi realmente que ele perdeu pro Claude é o de codificação agêntica, que o Claude ainda, ou no modo Extended Thinking, ele ainda supera o Gemini 2.5. E é legal ver isso também, que no LM Arena, que é o site que fica sempre ranqueando as LLMs, e principalmente, né, na opinião do público, o Claude ainda está na parte de codificação, ele ainda é o primeiro lugar. E o Gemini 2.5 vem em segundo já batendo aí o ChatGPT ou qualquer outro, né, assim, acredito que o terceiro lugar, o GPT 4.1 que tá em terceiro lugar na parte de codificação. Mas quando se fala do overall, né, que é tipo assim, as habilidades gerais mesmo, o Gemini 2.5 tá vindo realmente na LM Arena em primeiro lugar. Então, né, em relação à linguagem e tal, ele realmente vem, e a própria Google usa isso, tá, assim, na comunicação dela de lançamento do Gemini 2.5, né, ela usa que ele está em
em primeiro lugar na LM Arena e ele continua até agora, né? Desde que foi lançado. De fato, é a melhor IA de todos os tempos da última semana. Eu não sei se já tinha isso antes, mas eu acho que uma coisa legal, a gente tá falando que geração de código, Gemini, Claude e tal, uma coisa que eu reparei é que o Google AI Studio, na hora que gerou os códigos pra mim, de todos os testes que eu fiz e tal, no finalzinho lá do código tinha, assim, use with caution, sabe? Alguma coisa assim, use com cuidado. E aí tinha um link, eu fiquei curioso, eu cliquei no link e ele falou, olha, essa IA, ela foi projetada para sempre criar códigos, nunca copiar. A gente cria código baseado no que a gente conhece. Caso seja um código que não tem como, a gente vai ficar muito igual ou vai acabar copiando, a gente vai referenciar qual é o código. Ou caso seja um código muito popular, a gente vai referenciar também qual que é. Mas use por sua conta e risco e tome cuidado, testa antes. Enfim, tô falando isso porque a gente trabalha aqui no mundo de desenvolvimento, a gente usa IA para gerar código todo dia, mas as próprias IAs estão falando com a gente, olha, nós estamos gerando código, mas a responsabilidade desse código é do desenvolvedor. Você vai copiar e colar, você vai usar isso em algum lugar, você vai usar para algum cliente, seja um cliente, por exemplo, de hospital, de banco. Cara, testa antes. A gente falou isso em algum outro episódio também. Existem vidas que dependem de sistemas. Mesmo que as IAs estejam evoluindo muito, a gente não pode simplesmente pegar, legal, funcionou, Ctrl-C, Ctrl-V. Testa primeiro. Testa direito antes de sair colocando, usando em produção, enfim. Eu não reparei isso não, mas bem interessante. Eu usei pouco ainda o Google AI Studio também, né? Eu quero explorar ele mais. Eu também fiz, né, algumas comparações aqui. Fiz poucas também, não cheguei a aprofundar tanto, né? Como a gente falou, é tanta coisa acontecendo que a gente às vezes não consegue com tanta profundidade quanto a gente queria, né? Mas eu testei algumas coisas e basicamente eu tava estudando para esse episódio aqui, testando algumas coisas ao mesmo tempo. E eu usei, como eu falei no início, né? Usei o notebook LM, gerei alguns resumos que eu tava falando, né? E depois joguei tanto no Cloud quanto no ChatGPT no 4.0 quanto no Gemini 2.5. E aí pedi para ele gerar uma linha do tempo interativa para mim. Primeiro, que os três geraram para mim a linha do tempo com uma ordem que não era cronológica. Eu falei, que isso? Que erro básico. O que é uma linha do tempo em ordem não cronológica? Não faz o menor sentido. Aí eu falei, nossa, que erro básico. Os três. Porque é como o texto não tava em ordem cronológica, não tava totalmente, e também tinha umas coisas assim, porque tinha algumas datas que eram datas mesmo, e tinha coisas que era assim, final de 2024. Aí ele não conseguiu. Nossos eternos problemas, né? Problemas de data. Entra ano, sai ano, entra tecnologia, sai tecnologia, e a gente ainda tem problema de lidar com a data. E o eterno problema de qualidade de dados também, né? Exato. Aí eu falei com os três, falei, pô, vocês não colocaram na ordem cronológica. A OpenAI continuou errando, o Gemini 2.5 continuou errando, porque tinha esse negócio do final de 2024, e o Claude consertou, ele conseguiu. Mas agora, em relação à interface, que era um diferencial gigantesco do Claude, por exemplo, comparando com o 4o do GPT, a interface que ele me gerou foi bem legal no Gemini 2.5 também. Ele me gerou, né, uma linha do tempo na vertical, com alguns bloquinhos que eu conseguia ver bem bonitinhos e tal. Depois ainda gerou uma seção sobre principais personagens da história, né? Tipo assim, falando, por exemplo, do CEO da Google, falando mais de algumas pessoas que participaram daquela linha do tempo, achei bem interessante, mas eu ainda achei a interface que o Claude gerou melhor, com mais interatividade, os bloquinhos eram expansíveis, o do Claude estava bem parecido com o do Gemini 2.5, mas os bloquinhos eram expansíveis, tinha uns filtros mais interativos, que ele gerou tipo um tagueamento em cada evento, e você conseguia ver só os eventos de lançamento de tecnologia, só os eventos de, sabe assim, ele gerou alguns tagueamentos, então eu conseguia filtrar minha linha do tempo de acordo com o que eu queria. Achei mais interessante que o do Gemini, mas o Gemini ainda foi melhor do que o do GPT, por exemplo. O do GPT foi bem ruim. Mas assim, eu ainda acho, e pegando até opiniões aqui com algumas pessoas, assim, eu acho que o Gemini, ele melhorou, né, assim, em relação ao 2.0, por exemplo, Flash, ou alguma versão antiga dele. Eu acho que ele começou a realmente ser competitivo para código, mas eu ainda acho que o Claude ainda é melhor. Você tá comentando aí também que você usou o ChatGPT, né, da OpenAI, e o ChatGPT recentemente também viralizou muito com a geração de imagens, né? E aí eu já tenho as minhas LLMs preferidinhas para cada uma das tarefas, assim. Eu comentei que para gerar código eu tô em dúvida aqui, eu acho que o Claude e o Gemini parece que eles estão realmente pau a pau. Para gerar imagem, cara, todo dia eu gero imagem. Minha esposa tá viciada nisso também, gera imagem todo dia com o ChatGPT. Acho que ele, falando assim de alguns nichos de mercado nisso, eles
ganharam muito. E a DeepSeek, eu acho que eu já até comentei isso em algum outro episódio também, eu acho que a DeepSeek tá muito à frente em tarefas que precisam estimular mais a criatividade, sabe? O exemplo clássico da minha vida que é gerar legenda pra foto. Toda vez que eu quero postar uma foto e eu peço uma legenda para as LLMs, a da DeepSeek pra mim é a melhor. Então, esse tipo de tarefa que precisa de mais criatividade, eu tenho gostado mais da DeepSeek. Eu acho que isso vai um pouco de encontro com os benchmarks, né? Que a gente tem visto por aí também. Eu acho que vai bem mesmo. Uma outra coisa que eu acho que é legal da gente comentar é o custo do Gemini em comparação com os outros. E eu vi que ele é mais barato do que o Claude 3.7, né, Sony? O que pode dar aí a competitividade realmente que ele gostaria, né, de ter. Considerando o que eu acabei de falar, que eu achei que eles estão pau a pau no resultado, né? Se eu tiver um resultado parecido, mas com um custo bem mais baixo, né? O Claude 3.7 está com custo de $3 por milhão de tokens de entrada. O Gemini 2.5 Pro está com custo de $1,25, $1,25 por milhão de tokens de entrada. Cara, é 40% mais ou menos aqui do valor. Uma diferença significativa, né? Você lembra do custo do GPT 4.5? Nem lembro, mas eu lembro que era absurdo. $75. É loucura, né? Realmente, mais barato, né? O que dá aí uma competitividade. Uma outra coisa também interessante do Gemini, em comparação com os outros, é o tamanho da janela de contexto dele. Que ele, assim como alguns outros modelos do Google anterior, né? Do Gemini mesmo, anteriores, o 2.5, ele tem 1 milhão de tokens de janela de contexto, né? O que significa que ele consegue lembrar do contexto de 1 milhão de tokens, o que faz com que ele consiga um melhor entendimento de contextos grandes, né? De dados muito grandes, às vezes até de código muito grande, muitas linhas de código e tal, ele consegue lembrar de mais coisa, o que faz com que a resposta possa ser melhor, né? Então isso é bem interessante, porque comparando com o Claude 3.7, por exemplo, ele tem 200 mil só tokens de janela de contexto, o que pode fazer com que o Gemini tenha um desempenho superior para projetos muito grandes mesmo, que eu tenho muitos arquivos com muitas linhas, pode ser, eu não testei, mas é o que faz sentido mesmo, né? Assim, pode ser que isso seja verdade. É o que eu já tava falando aqui, né? Eu reclamei que eu tive que criar 3 arquivos e tal. Quando a gente faz esses testes aqui, a gente até... É difícil a gente ter o tempo viável suficiente para poder fazer esses testes maiores e tal. Mas eu acho que faz muito sentido isso que você falou, Fernandinho. Por ele ter uma janela de contexto maior, por ele aceitar mais tokens de entrada, saída e tal, ele pode acertar mais. Então, quando a gente levar para um caso mais real, caso onde você tem um projeto gigante, aqueles monolitos que a gente costuma lidar, os sistemas legados com monolito gigante, 200 mil linhas de código, um arquivo com 1.500 linhas, a gente não gosta, mas esses sistemas existem. E aí, nesse cenário aí, pelo que a gente conhece da teoria dos conceitos, provavelmente o Gemini 2.5 vai ter um desempenho melhor. E eles estão planejando aumentar essa janela de contexto para 2 milhões de tokens. Então, aí vai ser talvez ainda melhor em relação ao desempenho para esses arquivos grandes, esses projetos grandes. E esse negócio da janela de contexto, eu estava vendo um vídeo outro dia, não sei se eu já comentei sobre isso aqui no Entre Chaves, sobre a técnica de RAG. Acho que a gente já deve ter comentado da técnica, né? Mas assim, RAG, para quem não conhece, é você utilizar uma geração por recuperação aumentada, né? Retrieval Augmented Generation, basicamente. Que é basicamente você colocar um contexto a mais, um contexto privado, para que as LLMs consigam responder sobre aquele contexto para além do conhecimento que elas já têm na internet, né? E o RAG, normalmente a arquitetura do RAG, você usa bancos vetoriais para que você coloque o seu conteúdo nesses bancos, você faça uma pesquisa semântica pelas quais são os chunks, né? Quais são os conteúdos de dados ali que mais se assimilam com a pergunta que você está fazendo, você manda isso para a LLM e ela consegue responder a sua pergunta de acordo com essa similaridade com, né, os seus dados privados. E aí eu estava vendo um vídeo outro dia que é justamente assim, questionando se com esses aumentos de janela de contexto dos modelos, igual do Gemini, que está pretendendo aí ter 2 milhões de tokens de janela de contexto, se essa técnica do RAG vai continuar fazendo sentido. Ou se vai fazer sentido você mandar tudo, os seus dados inteiros, tudo que você tem como janela de contexto, porque a LLM vai conseguir lidar com aquilo. Você não vai precisar de utilizar toda uma arquitetura para selecionar as melhores coisas mais similares para a sua pergunta. Talvez não vai precisar. Claro, né, que isso significa também um custo maior. Mas também, quanto mais as LLMs vão ficando mais baratas, igual a gente viu aí, Gemini com 1 milhão de tokens de janela de contexto e bem mais barato que o Claude, que pode ser que isso faça sentido, né? No final das contas, você mandar tudo lá no seu contexto, vai ficar um pouco mais caro, mas a assertividade vai ser muito maior também. Então, achei muito interessante esse vídeo que eu vi
sobre essa evolução aí relacionada com a janela de contexto. É legal que não é a primeira vez que a gente fala sobre a possibilidade de acabar com o RAG ou que ele mude radicalmente de conceito, assim, né? Quando a gente falou do protocolo MCP, a gente falou um pouco disso também, né? E aí, trazendo de novo o protocolo MCP, ele pode servir para dar o contexto para as LLMs e cada vez com mais liberdade, cada vez com menos limitações, já que elas estão aumentando o número de tokens de entrada, né? Parece aquele papo de quando a gente está programando, a gente tinha que se preocupar antigamente com limitação de memória RAM, processador, de repente os processadores de memória RAM ficaram... Eu acho que é uma analogia boa, assim, né? Exatamente a mesma. É sobre isso, né, que a gente tá falando, né, assim. Tava pensando, fazendo também analogia com o celular, né? O tanto que antes os aplicativos precisavam se preocupar muito mais com a memória do aparelho e tal. E hoje isso já é um desafio ultrapassado, né? E aí, só uma última coisa falando do Gemini, que eu acho que é legal, né? Fazer aquelas fofoquinhas do mundo corporativo, é que o Gemini mudou a liderança bem recente, acho que foi em abril. O head, que é do Google Labs, que também foi o fundador, se não me engano, o criador aí do Notebook LM, foi nomeado como head aí do Gemini também. Não se sabe, né, assim, muitas especulações do porquê que era uma mulher anteriormente, né, que estava à frente do Gemini, por que ela saiu, se foi baixo desempenho, ou se foi alguma treta, né, ou, enfim, alguma discordância do futuro da aplicação, né, mas o fato é que o cara do Notebook LM que assumiu o Gemini também, o que pode ser que faça com que essas duas coisas, por isso que eu também fiquei falando um pouquinho do Notebook LM no início, pode ser que a gente veja algumas funcionalidades de um produto no outro, né, ou que exista alguma interação um pouco maior entre eles, né, então isso é bem legal de ver. E uma outra coisa é que o Google I.O. ele tá para acontecer aí agora em maio, né, então vamos ver o que mais que a Google vai lançar. Então esse episódio tem que sair antes do Google I.O., senão a gente vai ficar totalmente ultrapassado. Será que eles vão lançar um novo modelo, né? O Gemini é muito recente, o 2.5, né? Não sei se eles vão lançar mais alguma coisa. Eu vi aqui que eles estavam com a pretensão de lançar o Notebook LM, que hoje é web, né? Um software na web, que de lançar aplicativo e coisas assim, mas enfim, vamos ver, né? Quais serão aí as próximas novidades do ecossistema Gemini e do Google em geral. Eu vi algumas coisas sobre o que podemos esperar sobre o Google I.O. Não vi, igual você falou, será que eles vão lançar um novo modelo? Acho que não. Eu vi mais, talvez, melhorias que eles consigam fazer ainda no 2.5, igual você comentou aí sobre aumentar o número de tokens, alguma coisa assim, esse tipo de melhoria. Mas a galera não consegue mais esperar, não tem como, né? Porque eu tava vendo que os lançamentos anteriores da Google, tipo o 1.5 mesmo, tudo bem que o 2.0 Flash também não foi, mas assim, aí eles lançaram o 1.5, que foi um grande lançamento do Gemini, no último Google I.O. de 2024. Mas agora os caras não conseguem esperar, não tem como, né? Você ficar esperando o evento que é em maio, sendo que tá todo mundo lançando 1 milhão de coisas. Não tem como esperar mais, né? Fiz uma pesquisa aqui. O que a gente pode esperar sobre o próximo Google I.O.? Novas versões de Android, novas funcionalidades de Android e tal, que tem tudo a ver com o Google I.O. também. Sobre o Gemini, tem um negócio interessante que eu li sobre isso também. O Google tá buscando uma parceria com a Apple para colocar o Gemini na Siri. Isso eu já tinha visto também. Aí melhora a Siri eu acho que ficou deprecated. Isso é até um negócio que eu fico assim, eu ia até falar sobre isso, porque assim, pra mim, o que eu mais espero que eles lancem é um jeito do meu Google Home lá comunicar comigo, usando o Gemini, usando alguma coisa, pelo amor de Deus, porque hoje, né, eu falo, ok, Google, ele já fala, não entendi, qualquer coisa que eu falo, ele não entende, então pelo amor de Deus, tem Alexa? Google. Não, eu tenho Google, tenho o assistente do Google. Porque a Alexa, eu já vi que a Alexa, a minha Alexa aqui em casa, inclusive, tem um modo turbo. Ainda não tem nativo, acho que ainda não tem nativo, né? A Amazon, acho que ainda não lançou nativo, mas a Alexa dá pra você instalar uma skill que chama modo turbo. Aí você conversa com ela, igual você conversa com as LLMs. Eu não tenho Alexa, meu é Google mesmo. E a novidade mais esperada por mim é um assistente na minha casa que realmente converse, né, de forma natural. Enfim, o que mais esperar sobre o Google I.O.? Eu vi uma notícia também dizendo que talvez a gente tenha aplicações do Gemini em veículos, em automóveis, naquele Android Auto, sabe? Naqueles painéisinhos e tal. Tomara, porque outro dia eu usei meu Android Auto num carro, né, do meu namorado e achei
muito ruim a interface. Fiquei impressionada. Assim, eu já tinha usado antigamente e eu não tinha achado tão ruim. Mas ele tem iPhone e eu tenho Android, né? Eu tenho um Samsung. E aí o dele tava bonitão lá. E na hora que conectou o meu, tudo zoado, assim. Parecia assim, sei lá, não era muito responsivo, umas coisas esquisitas. Eu falei, gente, aí a pessoa que defende o Android igual eu, perde argumento, entendeu? Acho que não é uma integração do Gemini que vai salvar, viu? Acho que Não aí vai ser, com tem. certeza. Com certeza não. Mas quis falar do, né? Já que a gente falou de Android Auto, por favor, né? Vamos melhorar essa interface do Android Auto. E aí, para completar todo esse pacote aí de Google que a gente tem falado, Google AI Studio, Gemini 2.5, a Google também lançou recentemente o Firebase Studio, né? E o Firebase Studio é uma ferramenta que, assim, já dando a minha opinião, sensacional, que negócio espetacular Você que eu gostou? achei. Eu gostei. Por quê? Eu abri a ferramenta. É uma ferramenta para você gerar aplicações usando LLM. No caso, o Gemini. Né? E aí eu entrei. Mas não só gerar, né? A intenção deles é que você consiga gerar e publicar, né? Aí acho que é o principal, né? Acho que o principal talvez é a publicação que eles estão almejando, né? No ecossistema do Google e tal. Porque aí, assim como eu fiz alguns testes, né, de cloud, comparando com o Gemini e tal, eu testei também o Firebase Studio. Falei, vamos ver o que isso aqui é capaz de fazer. Com um prompt, eu falei com ele para gerar uma aplicação onde eu subisse ele tinha que ter um componente lá para eu fazer um upload de uma imagem e eu queria desenhar por cima dessa imagem, fazer alguma anotação, alguma coisa desse tipo. Fiz um prompt e mandei para ele. Um prompt até não tão simples, né? Eu acabei de dar o exemplo do Cubo Mágico. O Cubo Mágico eu mandei uma linha só e pronto. Essa eu tive que explicar um pouco mais, né? Não era um negócio tão... Não era um jogo já conhecido, popular. Enfim, então eu tive que fazer um prompt um pouco mais detalhado. Fiz o prompt e mandei para ele. De cara, ele já gerou para mim a aplicação. Já tinha um nome, ele deu um nome lá para o negócio que eu já esqueci. Ele colocou o componente de upload, eu consegui subir a imagem, conseguia já fazer tudo que eu pedi para ele, conseguia rabiscar por cima da imagem e tal. Só tinha alguns bugs. Na hora que eu subia a imagem, ela ficava por cima do botão, sabe? Alguns bugs de responsividade que todo programador front-end já passou por isso, né? Todo mundo passa por esse tipo de problema. Aí eu falei com ele, olha, tem alguns bugs aqui, corrige e tal, papapá. Fiz mais um prompt, pedindo ele para corrigir os bugs, ele corrigiu. Ela ficou perfeitamente funcional pro que eu queria. Fiz um terceiro prompt só falando assim, beleza, obrigado, agora publica e vai. Cara, eu achei isso impressionante, porque na hora que eu falei publica, passado, sei lá, uns 5 minutinhos, ele foi mostrando pra mim, tem uma, eu não lembro se é uma barra de progresso, não lembro mais, mas ele foi me dando feedback de quanto tempo faltava e ele publicou pra mim. Onde que ele publicou? Você publicou aonde? Tá publicado dentro do Firebase, eu tenho até a URL. Mas aí já publicou e já tá disponível, então... Publicou no Firebase e já tá disponível, né? Público. Aí na hora eu até mandei o link pra minha esposa, pra um amigo meu, só pra eles entrarem de outro computador pra testar e funcionou, assim, eles conseguiram mexer, sabe? É assim, tudo bem que ele publicou no Firebase, né, e tal. Eu fico pensando, porque o próprio Cloud também tem, né, uma funcionalidade lá de publish, que você pode criar uma aplicação lá, um negócio e dar um publish lá dentro do ambiente do Cloud. Aí você também cria uma URL cloud.ai e barra um ID qualquer lá, né, que você também consegue disponibilizar para outras pessoas. Aí você acha que é mais um caso mais de produção mesmo ou ainda é teste igual o Cloud mesmo? O que você acha? Eu não teria coragem de mandar isso para produção ainda. Falando assim, se fosse um cliente, né, alguma coisa mais séria, assim, não teria de coragem de mandar para produção sem uma revisão criteriosa de tudo que está acontecendo. Por que acontece? Igual você perguntou, publicou onde? Publicou lá no Firebase, está no Google Cloud. Eu consigo, inclusive, acessar o meu console do Google Cloud e ver lá quanto que está gastando. Consigo ver lá que a minha aplicação está lá, que está disponível, quantos acessos, aquela interface de monitoramento básica lá do Google Cloud, sabe? Consigo ver isso lá. E aí, eu acho que uma vantagem, você citou aí o Cloud, também dá para publicar, mas uma vantagem aqui do Firebase Studio é que a gente já publica no Google Cloud. A gente está falando aqui do ambiente todo Google, não vai ter como eu fazer negócio no Firebase Studio e publicar na Azure, na AWS, não faz sentido algum para eles isso, né? Eles estão querendo fechar ali o ecossistema deles e eles estão mais que certos de fazer isso. E eles fizeram isso, publicaram, eu consigo ver as coisas aqui dentro do Google Cloud e tal. Então, acho que tem uma vantagem. Mas é da sua conta do Google Cloud, né? Poderia, sei lá, claro que, né, vamos guardar todos os, igual você falou, precisa de revisão e tal. Mas se eu tivesse uma conta produtiva de algum lugar, eu poderia usar e publicar direto nessa conta produtiva. Poderia, guardadas as devidas. Guardadas, devidas, né? Tipo assim, com os cuidados, todos né? os problemas, né? Isso. Mais legal, interessante. Tipo assim, isso aqui é uma aplicação simples que eu fiz e que eu queria que ficasse público
mesmo, mas e se não for para ficar público, como é que ele, eu não sei o quanto que ele disponibiliza pra gente e o quanto que ele consegue fazer sozinho também as configurações de rede, de segurança, essas coisas. Então, esse é um ponto que a gente tem que tomar cuidado. Mas assim, considerando que está no Google Cloud, provavelmente é só você abrir a interface do Google Cloud e fazer as configurações que você quer. Eu não testei o Firebase Studio, né? Eu só li um pouco sobre e vi uns vídeos sobre. Vi um vídeo interessante que o cara tava tentando meio que fazer um vibe coding utilizando o Firebase Studio, né? Então, basicamente, ele tava usando só linguagem natural para criar a aplicação e publicar. Ele tentou fazer tudo com linguagem natural. Ele é programador, mas ele queria testar essa habilidade de só fazer com linguagem natural. E esse cara apanhou um tanto nesse vídeo, assim, tudo que ele tentava não funcionava. Gerava com bug, tinha problema, dava errado, dava erro de compilação, dava tudo errado. O Firebase, ele é bem recente, né? Ele foi lançado agora em abril, não foi? Se eu não me engano, foi em abril, né? Então, assim, ele é bem recente, pode ser que ele ainda também... E ele tá em preview, né? Então, isso é bem importante. Até abrir a página do Google do Firebase e lá eles colocam uma notazinha que é assim, esse é um produto que está em experimentação, tá em preview. Então, assim, eles não têm nenhum compromisso, por exemplo, de manter compatibilidade. Se você gerar um negócio hoje com o Firebase e eles quiserem mudar tudo, talvez, né, amanhã vai ser tudo diferente. Então, eles não têm... é um produto que está em preview ainda, né? Então, é claro que faz muito sentido que ele tá evoluindo todos os dias, né? Assim, o tempo inteiro. Então, pode ser que esse cara que ouviu o vídeo testou numa hora que ainda não tava muita coisa madura, né? E agora já amadureceu um pouco. Mas, enfim, esse cara do vídeo, ele apanhou um tanto e não conseguiu. E não conseguiu, assim, criar a aplicação e publicar. E era uma aplicação extremamente simples. Tipo assim, era um teste muito simples do que ele tava fazendo. Mas aí entra num ponto, assim, que eu acho que é importante a gente comentar. Pode ser que a gente não consiga ainda fazer aplicações complexas, pode ser que a gente não consiga ainda fazer algo que seja passível de levar para produção, mas é inegável que a evolução que a gente teve das LLMs, das ferramentas de LLM, tipo o Google AI Studio, a interface lá do Claude 3.7 Sonnet, o Firebase Studio, a evolução dessas ferramentas, de como que elas estão usando as LLMs para facilitar a nossa vida, para a gente poder criar algumas aplicações, publicar, tudo isso, beleza, tem defeito, ainda tem que melhorar, mas cara, isso mostra pra gente uma possibilidade de futuro que quando eu começo a imaginar tudo, a cabeça assim... Explode mesmo, né? É uma loucura, cara, uma loucura como que isso vai mudar. Já tá mudando, né? Mas é uma loucura pensar como que isso vai poder mudar mais ainda o mundo dos desenvolvedores, o que é o papel do desenvolvedor hoje em dia, sabe? É bizarro. É bizarro mesmo, assim. Pra mim, esse negócio da publicação, assim, o facilitar a publicação, se ele, né, em algum momento conseguir fazer uma boa instanciação de recursos, né, sugerir umas coisas. Você não teve que fazer, não teve que fazer nada, não teve que fazer absolutamente nada, né? Isso é muito doido mesmo, assim, eu acho isso bem legal, o futuro disso. E eu acho que também tem, por mais, né, como a gente falou, que as coisas estão evoluindo e a gente acredita que talvez pra uma coisa muito complexa agora ainda não é o momento, mas assim, pra coisas bobas, MVPs, prototipação, sei lá, você quer mostrar uma ideia pra alguém já em produção, velho, olha isso, é muito rápido e muito fácil. Se um negócio desse funcionar, você consegue criar um negócio lá e já mandar o URL igual você fez com sua esposa, né? Enfim, eu fico achando muito curioso e eu tô gostando muito de ver, sabe, assim, como que as Big Techs estão evoluindo as coisas tão rapidamente, de uma forma que eles vão ganhando, né, assim, os mercados e vão juntando, igual você falou, assim, eles vão fechando todo um ecossistema, né? Isso é muito legal de ver isso acontecendo, né? O Google com o Gemini, aí vem o Google AI Studio para trazer um pouco mais os desenvolvedores, aí vem o Firebase Studio, que já vem, né, com essa parte também do desenvolvimento e da publicação, de um jeito meio, né, que já vem também trazendo mais os desenvolvedores. Eu fico achando essas coisas muito legais, ver isso, né, na prática acontecendo. E isso vai trazendo mudanças para desenvolvedores, mas vai trazendo mudanças para todo mundo também, né? A gente já chegou a dar exemplos aqui em outros episódios também de como que talvez a gente, um dia, que eu não sei se vai demorar muito isso, a gente vai começar a conversar com uma LLM sobre quais são os hotéis disponíveis em uma cidade. De repente, pela própria LLM, a gente já vai conseguir reservar o hotel. O MCP tá vindo para isso. Exatamente. Então é muito legal isso. Então, te mandei aí, Fernandinho, o link, achei o link aqui da minha aplicação, te mandei agora. Eu acho que eu publiquei a versão errada,
errada, porque eu subi uma imagem aqui pra testar, a imagem passou por cima do botão, igual eu te falei que foi a minha primeira versão. Então acho que eu publiquei a versão errada aqui. O processo todo, desde a hora que eu abri o Firebase Studio até a aplicação estar publicada, foram menos de 15 minutos. Que eu escrevi o prompt, ele gerou, eu interagi um pouquinho, pedi ele pra corrigir, depois eu pedi pra publicar, igual eu tô te falando, acho que eu posso ter invertido aí, publiquei a versão errada, né? Porque ainda tá com bug de responsividade. E aí, a partir do momento que eu cliquei em publicar e consegui mandar o link pra alguém pra testar, foram menos de 15 minutos. Foi muito rápido que eu consegui gerar isso. E foi a minha primeira vez usando o Firebase Studio. Então é outro ponto, assim, que eu acho super positivo também. Ah, com certeza. Eu fiquei curiosa nos competidores do Firebase Studio para entender, assim, quem que o Google estava tentando bater criando esse produto. Se existia, né? Você estava tentando competir com o Cursor, mas acho que não. Acho que a intenção não é essa, né? Aí pensei talvez no V0 lá da Vercel, que também é de geração a partir de protótipos, né? De geração de softwares e tudo mais. Talvez. Mas eu fiquei, assim, até um pouco na dúvida. Qual que é a sua opinião? De quais são os competidores do Firebase Studio? Eu acho que o Cursor é um dos competidores, sim. Porque eu não cheguei a testar essa funcionalidade, mas o Firebase Studio, ele tem a opção de importar o seu código do GitHub, por exemplo. Ele tem um botãozinho lá para isso. Então ele vai conseguir acessar o contexto todo da sua aplicação, pode ser uma aplicação de back-end, e você consegue interagir com a linguagem natural, e ele te pergunta antes, você quer criar o arquivo ou não? Eu cheguei a testar algumas coisas com workspace vazio, não foi de importação de GitHub. Mas em outro teste que eu fiz, eu criei um workspace vazio e comecei a pedir algumas coisas para ele ali, pedi o negócio do cubo mágico também, aí ele pergunta, gerei isso aqui, você quer que crie o arquivo ou não? Aí eu cliquei no botão, aí ele vai e cria o arquivo, sabe? Então ele consegue interagir com o seu código nesse nível já também, entendeu? Então por isso, eu acho que ele é sim um concorrente do Cursor, só que ele vai além. Então ele tem muitas funcionalidades, essa parte é uma parte que claramente para mim é um concorrente do Cursor, só que a parte de usar LLM para também publicar, eu não sei se tá aqui em que é o concorrente. Também não sei. Talvez assim, o Cursor com algum MCP, né? Sei lá, você colocar lá um MCP da Azure, não sei nem se tem, assim, como que já tá. Mas não é o objetivo tanto do Cursor chegar nesse nível, talvez, né? Mas interessante. Talvez uma das coisas que vem aí no Google I.O. seja alguma evolução aí do Firebase também, né? Estúdio, vai saber. Vamos ter que aguardar e ver de primeira mão e fazer um episódio sobre o Google I.O., né? Quando acontecer. Um episódio do Google I.O. com todas as novidades, com o que a gente viu de legal lá. Bom, então é isso, pessoal. Trouxemos aí várias percepções, vários conceitos sobre as últimas novidades, principalmente do Google, né? Desse ecossistema do Gemini, Google AI Studio, do Firebase Studio também. Achei que não ia falar nem 5 minutos aqui sobre tudo isso, mas falamos aqui bastante até. Adoramos. Então é isso, pessoal. Valeu. Até mais, Fernandinha. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.